Pessoal, continuando, então a gente vai falar ainda sobre direitos e garantias fundamentais. Então veja que é uma matéria extensa. Vamos trabalhar inúmeros exercícios porque é necessário para a nossa efetiva preparação, ok? Semana 2, dia 6, direito constitucional. Primeira questão aí da bateria. A imparcialidade do poder judiciário, essa é a regra, não tem exceção, a teoria pelo menos, né? E a segurança do povo contra o arbítrio estatal são garantidas pelo juiz natural. O juiz natural, leia-se o que? Juiz competente ou autoridade. O juiz natural, então, ele é a autoridade competente, ok? Autoridade competente. Que é assegurado a todo e qualquer indivíduo, brasileiro e também estrangeiro, abrangendo inclusive pessoas jurídicas. Obviamente, então, a imparcialidade do poder judiciário vai abarcar pessoas, sendo elas estrangeiras, brasileiras ou inclusive aí pessoas jurídicas. Questão correta aí, sem maiores problemas. Próxima questão. Em casos de crimes que causem grande comoção nacional, como o caso de genocídio. Genocídio é matança aí em escala, em grande escala, ok? A Constituição Federal permite que seja constituído o Tribunal Penal Especial para julgá-lo. Ele está falando aqui sobre o Tribunal de Exceção. O que é o Tribunal de Exceção? Eu vou criar um tribunal especificamente para julgar uma causa. Então, a Constituição fala lá, escreve, né, na verdade, no artigo 5º, e o inciso dele é o 37, que ele vai falar, ele vai trazer o que? Uma garantia constitucional a todos, que o que? Não haverá juízo. Então não posso pegar um juiz para julgar exclusivamente uma causa, ou muito menos também o que? Ou tribunal de exceção. Tribunal de exceção, leia-se a criação de um tribunal para julgar especificamente uma causa aí, como nesse caso de genocídio. Então, não pode. Então, ela permite? Não permite. 94. O Brasil não se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional. Lá no artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição Federal, ele vai trazer o parágrafo 4º. Ele vai trazer lá no artigo 5º, parágrafo 4º, que o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Então é um tribunal penal internacional. Qual é a condição? Cuja criação tenha manifestado adesão. Então, o Brasil não se submete, ele pode se submeter. Qual é a condição? Condição: desde que manifeste adesão. Ok? Veja isso aqui, Tribunal Penal Internacional, ele não se confunde, observação aqui importante, ó, não se confunde com quem? Com o que a gente acabou de ver, com o Tribunal de Exceção. Ok? São duas coisas distintas.
aqui embaixo no Tribunal Penal Internacional, todas aquelas causas que forem enquadradas nesse Tribunal Penal Internacional serão julgadas pelo Tribunal Penal Internacional. Qual é a condição? A condição que o Brasil ele tem que manifestar a adesão. Agora, o caso do Tribunal de Exceção é você criar, seria a possibilidade de criar um tribunal para julgar uma causa específica. O presidente Lula, lá o presidente Temer estão enrolados, então eu vou criar um tribunal exclusivamente para julgar a causa deles. Tem sentido? Constituição Federal veta, ok? O Brasil se submete à jurisdição a Tribunal Penal Internacional, então veja que é penal internacional, cuja criação tenha manifestado adesão, ok? Então não se submete, ele está incorreto. Próxima questão. Leis e expedientes administrativos tendentes a intimidar os exercícios dos juízes. Então criou-se uma lei para intimidar aí ao juiz em um determinado julgamento. Então essa é a questão. Infringe o Instituto das Garantias Judiciais e Direitos Fundamentais dos Cidadãos. Qual é o direito fundamental do cidadão aí? A lei não vai excluir a apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito, não haverá juiz ou tribunal de exceção, e ninguém será processado, julgado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Então veja que está alinhado a isso, ok? Especialmente o direito à tutela judicial, proteção judicial e ao processo e julgamento por um tribunal independente e imparcial. Então, se tiver uma lei, ou expedientes que têm essa intenção aí de intimidar os exercícios dos juízes, infringe ou não infringe as garantias judiciais e os direitos fundamentais dos cidadãos? Infringe, porque no caso aí vai acontecer o que? Se vai intimidar, vai trazer aí para o julgamento uma parcialidade. O juiz deve ser imparcial, ok? Então a lei ela não pode excluir a apreciação do Poder Judiciário e o Poder Judiciário tem que julgar de forma imparcial, ok? Então, se tiver uma lei ou expediente que tendentes a intimidar o exercício dos juízes, infringe aí o Instituto das Garantias Judiciais e dos Direitos Fundamentais dos Cidadãos. Então, a questão está correta. Próxima questão. O Brasil se submete à jurisdição a Tribunal Penal Internacional, cuja criação manifeste adesão. Então a gente acabou de verificar e constatar que está previsto lá no parágrafo 4º, artigo 5º da Constituição Federal, ok? Então desde que condição manifestar a adesão, certo? Manifestou a adesão, está assim submetido à jurisdição desse tribunal. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado aí a adesão, ok? Questão 69. Questão 69 é para subir um pouco o nível aí, mas vamos lá. O direito à tutela jurisdicional efetiva. Então, controle judiciário aí, proteção judicial, certo? Tem o condão de direcionar a atuação do juiz. Então, a tutela jurisdicional direciona a atuação do juiz. Vamos ver. Vinculando-o em seu modo de proceder. O que ele está vinculando o modo de proceder? Então, ele vai proceder de forma o que?
imparcial. Então ele vai vincular a forma de proceder do juiz, como o ministro do STF, lá o Marco Aurélio, ele diz assim que processo ele tem conteúdo e não capa. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que tem lá um processo certo? Aqui tem um processo aqui com todas as folhazinhas aqui dentro, certo? E aqui está escrito no processo aqui na frente assim, ó, Lula, por exemplo. Aí esse processo aqui dentro vai já estar tendencioso? Resposta não. Lula ou qualquer outro, só para um exemplo, tá? Então veja que ele vai escolher o processo tem conteúdo e não capa. Então é um proceder de forma imparcial, certo? Isso aqui é a regra, é a teoria que cai na tua prova, ok? Já que é seu dever, então é dever do juiz empregar técnica processual adequada ao caso concreto. Então temos técnicas processuais, temos. Então lá no CPP, Código Processual Penal, e lá no artigo 126, que não cai na nossa prova aqui, mas é só para fins de conhecimento aí, que ele fala que o juiz ele não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. Então o dever do juiz é sentenciar, perfeito? Então no julgamento dele vai caber a ele então aplicar as normas legais. Se não tem normas legais, então vai recorrer o quê? Vai recorrer primeiro a analogia, depois aos costumes, certo? Depois princípios gerais do direito. Princípios gerais do direito, ok? Então vai recorrer a isso aqui porque é o que são chamadas aí as técnicas processual aí de acordo com o CPP, técnica processual de acordo com o Código Processual, não é civil, não é o penal, processual civil, ok? Então a questão está correta. Questão próxima, o princípio da razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação não alcança o inquérito policial em razão das peculiaridades que envolvem o trabalho investigativo. Em outras palavras, a questão está me afirmando que o que está previsto lá no artigo 5º, inciso 78, ele está dizendo que não se aplica ao inquérito policial. Em outras palavras, então ele está me dizendo que o inquérito policial ele não tem prazo, ele pode começar hoje e terminar daqui a 80 anos. Tem sentido isso? Ou vai alcançar? Vai alcançar. Então, o princípio razoável da duração do processo, ele alcança processos, tanto processos administrativos, como também os processos, o quê? Processos, não escutei, fala aí. Isso, processos judiciais. Então, tanto os processos administrativos quanto os judiciais, eles são alcançados aí pelo princípio da razoável duração do processo. E esse IP aqui nada mais é que um processo administrativo, ok?
ok? Então ele é um processo administrativo, ele é um procedimento administrativo preliminar, ok? Então alcança. Então não alcança, está o que? Incorreto. Então a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, a todos, ok? Próximo. O direito da razoável duração do processo, acabamos de ver, inciso 78, deve observar tanto a segurança jurídica quanto o direito de acesso à jurisdição efetivo, prevenindo com isto que, a pretexto de maior celeridade, seja inviabilizada a tutela jurisdicional do direito material. O que ele disse aqui? Ele está dizendo que a razoável manifestação do processo, ele vai observar contraditório, ampla defesa, prazos, acesso à jurisdição efetiva, porque não pode ter o pretexto, eu vou cercear como eu posso dizer, cercear o direito de defesa, eu vou cercear o contraditório e ampla defesa, porque senão não vai ter prazo hábil, senão vou perder prazo. Não faço isso, porque a razoável duração do processo, ela deve estar alinhada com a segurança jurídica, deve estar alinhada com o acesso à jurisdição efetiva, certo? Então, está alinhada aí com a tutela jurisdicional como um todo, está alinhada com o princípio do contraditório e ampla defesa também. Então, um não pode sobrepor o outro, não pode contrariar os demais direitos. Então, questão, ela deve observar? Sim, deve observar. Então, a questão está correta. Próxima questão. O direito fundamental à razoável duração do processo só pode ser exigido no âmbito judicial. O âmbito administrativo não pode? Pode. Então, a razoável duração do processo alcança o âmbito judicial e também o âmbito administrativo. Então, a questão está incorreta. No âmbito judicial e administrativo, a todos são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Perfeito? Perfeito. Então, no âmbito judicial e também no administrativo, é assegurada a razoável duração do processo. Ok. Previsão essa caracterizada como direito fundamental do Pacto San José da Costa Rica, instituída na Constituição Federal por emenda constitucional. Perfeito? Perfeito. Então, essa aqui é a emenda constitucional 45 de 2004. Ela incluiu lá no artigo 5º o inciso, a gente acabou de ver várias vezes, 70, 60, 70 e 1, 2, 3, 78. Ok? Então a questão está correta. Beleza, povo? Então vamos para a próxima bateria aí. Um abraço e fiquem com Deus. Continue estudando, esse é o caminho.